Você conhece os sinais dos tempos? Lucas, capítulo 12, versículo 54. Palavras de Jesus. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Como é do conhecimento de nós todos, quem não sabe discernir quando está uma chuva ameaçando? Pela formação de nuvens nos céus, aquelas nuvens escuras, logo surge em nós um pensamento que a chuva se avizinha. Isso é tão natural. Todos nós, pela experiência de cada dia, conhecemos muitas situações que nos revelam quanto ao tempo, bom ou mau. E às vezes na vida espiritual também parece que estão se formando nuvens nos céus. Um tipo de negridão que anuncia uma chuva. Os problemas que enfrentamos também começam quando as nuvens cobrem nosso horizonte. E essas nuvens são formadas pelos ventos que nos fazem mudar de rumo. Nós queremos ilustrar essa situação citando um texto da Bíblia Sagrada na vida de Davi. Davi foi atingido por fortes ventos que o levaram a uma dupla fuga. Fugiu de Saul e também tentou fugir de si mesmo. Esse relato nós temos no capítulo 30 de primeiro livro de Samuel, que registra esse episódio na vida de Davi. Muitas vezes lemos e não tiramos nenhuma lição que poderia nos servir. Sucedeu que, chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. Quer dizer que a palavra Ziglag é o nome de uma cidade. E tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jizreelita e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então aqui está um momento na vida de Davi que parecia que a morte se avizinhava e uma tristeza muito profunda que precedia a morte estava fazendo um tipo de descontrole emocional. Agora, como é que estas nuvens se formaram na vida de Davi? Nós lendo os capítulos precedentes ao capítulo 30,
Nós vamos encontrar em 1 Samuel 27:1 o seguinte: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Esse texto nos oferece algumas informações importantes. Em primeiro lugar, nós poderíamos dizer que Davi se horizontalizou. Horizontalizar significa você olhar em sentido para frente, em sentido horizontal, olhar para frente e deixar as coisas que são de cima, mas apenas se envolver com aquilo que aparece à vista dos seus olhos. Ele, como lemos, ele fugiu para uma cidade dos filisteus, procurando escapar da perseguição de Saul, e permaneceu durante 1 ano e meio, mais ou menos, naquela cidade de Ziglag. Isso nos leva a considerar que não lemos durante esse período de quase 1 ano e meio que Davi tem orado a Deus. E isso ocorre quando passamos a horizontalizar a nossa vida, olhar só para as coisas da terra, terrenas. Quando perdemos a comunhão com Deus, que significa olhar para cima, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, perdendo a comunhão com Deus, perdemos também a motivação para cantar, motivação para orar, para frequentar a igreja, para ler e estudar a Bíblia Sagrada, de modo que quando a vida se horizontaliza, nos tornamos nosso guia e, como o provérbio popular, eu sou dono do meu próprio nariz. E daí o coração passa a tomar decisões. Sabemos que o nosso coração, o coração humano, não é confiável. O coração, diz a Bíblia, é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? São as palavras de uma tradução de Jeremias 17, versículo 9. É por isso que há um outro adágio popular muito conhecido, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Sentimentalismo, deixar-nos guiar pelo sentimentalismo, pelo apetite do nosso coração. E saiba, meu prezado ouvinte, quando você toma as rédeas da sua própria vida e as tira de Deus, não permitindo que Ele oriente, que Ele dirija, aí vai um desastre que se dá, porque por mais sábios que sejamos, sempre é dizer também, olha, não enxergo um palmo adiante do meu nariz, porque nossos olhares são muito curtos. E o escritor bíblico declara: como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Será que temos a humildade de reconhecer a nossa própria incapacidade, deixar de confiar no próprio coração, vivendo dentro de um sentimentalismo que pode causar
problemas seríssimos para a nossa vida. Prezado irmão, não perca a comunhão com Deus. Não se deixe levar por sentimentos que podem afugentá-lo de Deus. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Agora, meus prezados ouvintes, quando nós entramos num caminho errado, como Davi entrou, se refugiando numa cidade de inimigos de Israel, porque o povo filisteu foi um povo continuamente inimigo. Nem sempre somos enganados sozinhos. Ninguém cai sozinho quando é enganado pelo seu coração. Veja o que aconteceu em 1 Samuel 27, 2 e 3. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou a sua família e Davi suas 2 mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmelo. Então vemos aqui que Davi levou família, levou o seu exército para a terra dos filisteus. Durante 16 meses, quase 1 ano e meio, ele conviveu com o engano. Mas quero dizer que sempre é difícil administrar o engano. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. O texto diz assim: parou de persegui-lo. Para Davi, a desistência de Saul soou como um sinal de Deus. Se Saul já não o perseguia, Deus estaria com ele. Só que isso não corresponderia à verdade. E aí nós nos encontramos num grande problema. Quero dizer uma coisa para você que você vai se surpreender. Ninguém pode negar que o pecado tem um gosto maravilhoso. Se o pecado não fosse ruim, ninguém pecaria. O livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 17, diz assim: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Aquilo que é proibido é mais tentador. Foi o que aconteceu com o casal no Éden, quando receberam a ordem de Deus para comer de todos os frutos das árvores do jardim, e apenas uma restrição da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. Chegou a serpente, conforme o registro do capítulo 3, e disse: sabe por que Deus proibiu isso? É porque ele sabe que no dia que comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês se tornarão iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus está restringindo o conhecimento de vocês. E assim a mulher viu que o fruto era bom, bonito, tomou do fruto, comeu e deu ao marido. E ele comeu, e em vez de vir aquele conhecimento mais aprofundado, pelo contrário, sentiram-se nus, e aí começou a tragédia para o ser humano. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Então alguém lhe oferece a oportunidade de obter um lucro muito maior em determinado negócio. Para isso, basta apenas que você omita certas informações. Você aceita, o negócio é feito com tranquilidade, recebe o dinheiro, dá o seu dízimo e até conta o testemunho como uma benção. Como tudo correu bem, você imagina que Deus aprovou suas ações. Afinal, tudo que dá certo em nossas vidas, nós dizemos é porque Deus está conosco. Aí começa uma situação financeira muito difícil, começa a deixar de cumprir alguns compromissos, começa a deixar de dar o seu dízimo. No fim, tudo dá certo, você consegue agitar as contas e pensa que Deus o ajudou a vencer. No caso da história que estamos relatando da Bíblia, Davi estava contente, porque Saul deixara de persegui-lo. Então, a leitura deste fato na Bíblia nos faz pensar que Davi estava sendo protegido por Deus. Talvez até ele tenha pensado, graças a Deus, o Senhor me livrou das mãos de Saul. Só que não era realmente assim. Então, o coração, repetindo já o que dissemos, pode nos levar a depender do mundo. Aí, em 1 Samuel 27:5, nós lemos, então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu possa viver. Então Davi tentou convencer o rei, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. E ele se coloca como um servo de um dos maiores adversários do povo de Deus. Como já dissemos, os filisteus eram inimigos. E a cada dia Davi se atolava mais nessa lama de mentiras. Sabe o que ele fazia? Está nos versículos 8 a 11 desse primeiro capítulo de Samuel, nesse capítulo de 27 de Samuel. Ele lutava contra um povo que era amigo do rei, Aquis. E ao prestar contas ao rei, Davi tinha de mentir, porque na verdade ele não estava matando os inimigos do rei, estava matando, sim, os amigos do rei. E ele, para evitar que alguém tomasse conhecimento, ele não deixava ninguém com vida, para não saber o rei que ele estava traindo. Aqui está uma vida de duplicidade. Então o coração enganava a cada passo, à medida que ele tomava as iniciativas, sempre eram para jogá-lo mais no fundo do poço. E aí se cumpria na vida dele o que no Salmo 42, versículo 7 está escrito: um abismo chama, atrai outro abismo. Cada dia mais um passo errado. Ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, dizia o rei consigo, o rei que o acolheu, que será meu servo para sempre. Mas estava completamente, redondamente enganado. Prezados ouvintes, nas palavras de Jesus de Mateus 6:24, está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Olha, isso é uma realidade. Pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Estou citando uma tradução mais atual.
Pessoas que, como crentes em Jesus, que nestes dias que se passaram de carnaval e saíram de suas casas com esse objetivo de desfrutar um pouquinho do mundo, só vou olhar, e sentiram aquele anseio até de participar de certos bailes, de blocos carnavalescos, e isso aconteceu, infelizmente, estão nessa situação, servindo a Deus e às vezes procurando servir ao mesmo tempo a Mamon. Ora, irmãos, o que se observou nestes dias de carnaval, como o povo se envolveu tanto com o carnaval que dormia de 3, 4, 5 horas para poder recobrar um pouco das suas forças, e o resto do dia era só pular e sambar. Uma avidez, um entusiasmo que trazia no rosto de todos um certo prazer, uma felicidade muito grande. E eu comecei a contrastar, que tristeza, como nós, às vezes cristãos, não sentimos uma alegria, ou pelo menos não demonstramos, tão grande de servir a Deus. Vivemos uma vida, como diz o escritor, o profeta no Antigo Testamento, Deus reclamando: vocês estão se cansando de mim? Quando vem à minha casa trazer uma oferta, ofereceis um animal quebrado, doente, defeituoso. E Deus então disse para o povo: vai ao rei e oferece ao rei um animal com defeito, para ver o que acontece. Então a pessoa vive uma duplicidade e não tem entusiasmo para servir a Deus, porque ninguém pode servir a Deus e a Mamão. Nós enfrentamos esse desafio e por isso muitos vivem uma vida inexpressiva, perderam a alegria, o entusiasmo, a intrepidez, passam a se tornar crentes murmuradores. Está tudo errado. Agora a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se acomode, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, vivendo uma vida de duplicidade, nesse exemplo de Davi, que declarou ao rei de Gate que quer uma cidade para viver, porque quero me dedicar a ti. E quando o rei pensava que tinha um aliado, na verdade tinha um traidor no seu meio. Que Deus nos possa abençoar. Como é que está o tempo? Prenuncia chuva ou um dia ensolarado na sua vida? Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. É uma experiência do dia a dia que nós colhemos. Afinal de contas, nossos pais nos transmitem certas informações e a nossa experiência do dia a dia vai tomando conhecimento. Busque a Deus e o sirva de todo o coração. Não se comprometa com o mundo. Saí do meio deles. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso.